Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, hoje, dia 27 de abril, uma manhã abençoada, onde já estamos na presença do Senhor para contemplar a Sua glória e ouvir a Sua palavra, palavra gloriosa que sempre está nos alimentando, nos dando força, nos impulsionando a ouvir a Sua voz, fazer a Sua vontade, obedecer. Porque quando nós obedecemos, o Senhor entra com mais força ainda sobre as nossas vidas. E falando em obediência, a palavra que o Senhor nos traz hoje está no livro de 2 Coríntios, o capítulo é o 5, e o versículo nós vamos nos ater lá no finalzinho do versículo 12. Essa passagem, Paulo estava falando aos irmãos, de Corinto, quando Paulo estava ensinando o povo, a andar nos caminhos do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Paulo estava falando sobre as coisas de Deus, que precisavam e precisam ser puras, precisam ser verdadeiras, o quanto é importante que o nosso coração seja verdadeiro e voltado para as coisas do Senhor, porque a aparência, a formosura, ela engana, né? A aparência, ela engana. Nós podemos estar nos mascarando, nos fantasiando, mostrando uma face que não é verdadeira, porém o coração muitas vezes está quebrado, está magoado, está entristecido, ou tem maquinações do mal, Porque quando eu penso em fazer o mal para alguém, eu maquino o mal para alguém, e isto já desce ao nosso coração e já faz morada. Então eu posso mostrar uma face totalmente amigável, mas no meu coração existe a maquinação do mal. E Paulo estava falando, ao povo, estava passando a mensagem de Deus para o povo. E o versículo 12 diz assim: para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Quando nós nos vangloriamos da nossa aparência, porque hoje existe tantas formas, de mascarar a felicidade, de mascarar as coisas boas, de mascarar imperfeições, mas o que mais o Senhor olha e o que mais o Senhor anseia é por um coração amoroso, bondoso, perdoador, galardoador, um coração voltado para a palavra do Senhor, para os ensinamentos do Senhor, para a obediência. É isso que a palavra nos fala. Ela diz para que possamos responder, porque vão vir muitas coisas, vão vir, e nós precisamos estar preparados para os falsos, para aqueles que se prostam, mas não tem nada no coração, para aqueles que falam, mas não tem nada no coração. Então, todos os dias nós temos que dizer: Senhor, tira de nós aquilo que não é bom, Senhor. Tira de nós toda a soberba, todo altivismo, Senhor, tudo aquilo que nos eleva a patamares, Senhor, que não é bom, Senhor, que não te agradam, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor, e nos faça estar na tua presença com o coração, Senhor, voltado para as coisas que são do alto, Senhor, voltados para a tua palavra, Senhor, para obedecermos, Senhor, porque naquele grande dia, Senhor, quando tu voltares, Senhor, tu não vais olhar a aparência, Senhor, mas tu vais olhar aquilo que está no secreto, dentro do coração, Senhor, aquilo que nós fizemos, falamos, Senhor, e é isso que o Senhor vai, Senhor, nos julgar, Senhor, naquele grande dia. Que nós não sejamos achados em desobediência ou em atitudes ruins. A aparência quer dizer o rosto, a fachada, a máscara. Paulo não tinha aparência.
Era baixinho, careca, mas foi tocado em seu coração e a sua vida foi transformada. Paulo matava os cristãos, mas quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus, Cristo que viria para nos salvar, para morrer por nós, para nos dar vida. Paulo, que era chamado de Saulo, né? E recebeu um novo nome de Deus e passou a ser chamado de Paulo. Ele teve uma nova oportunidade e nós hoje temos essa oportunidade. Nós podemos olhar para nós e nos achar os mais improváveis, mas se o nosso coração é um coração bondoso, amoroso, zeloso, cuidadoso, obediente, é nisso que o Senhor se agrada. E é nisso que o Senhor nos usa. Não muitas vezes diante de uma plateia enorme, mas lá no secreto ou lá naqueles pequenos detalhes com pessoas que nós encontramos. É aí que o Senhor nos usa. Paulo não era um super discípulo. Pelo contrário, perseguia e matava os homens de Deus, mas quando foi tocado, gastou sua vida para anunciar os planos de Deus. Paulo não era um rei nem vivia em palácios, mas reinou na prisão. Na prisão, Paulo falou do Senhor e trouxe muita glória e presença do Senhor. Que nós não possamos, não ansiamos por buscar, né, altares para que nós sejamos glorificados. Não. É na rua, é no teu trabalho, é na tua casa, é onde você estiver. Esse é o lugar para falar do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor vai te usar. Esse é o lugar que o Senhor vai sondar o teu coração. E por falar em coração quer dizer cardio, o controle de todos os nossos sentimentos, o centro aonde nós guardamos tudo, aonde está invisível, ninguém vê por dentro, mas o Senhor sonda. 1 Samuel 16, 7 diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E é nisso que nós precisamos nos pautar todos os dias. O Senhor vê o nosso coração, que nosso coração esteja limpo. Romanos 8, 27 diz: aquele que sonda corações. O Senhor não vai sondar o nosso rosto, as nossas expressões, porque isso o Senhor já conhece. Mas o Senhor vai sondar o nosso coração, aquilo que nós maquinamos no nosso coração. Deus rejeitou Eliabe por ser o bonitão, mas Deus levantou e escolheu Davi junto às malhadas, um menino mais improvável que foi deixado no canto. Mas o Senhor disse: não, ainda há outro que está ainda neste local, mas não está aqui. Não é nem esse, nem esse, nem esse, mas ainda é aquele que ainda não chegou. E aí o pai então disse: sim, eu tenho Davi, que está no pasto com as ovelhas. O Senhor disse: é esse mesmo. Então nós podemos estar escondidos, nós podemos estar em lugares mais remotos deste mundo. O Senhor nos acha, o Senhor nos escolhe e o Senhor nos separa. Quando somos tocadas por Deus, em primeiro lugar nós recebemos o nascimento para a vida terrena. E em segundo lugar, nós recebemos o nascimento no batismo para a vida eterna. Em primeiro lugar, nós recebemos um coração físico. E em segundo lugar, nós recebemos um coração espiritual. No nosso primeiro nascimento, nós precisamos do esforço da nossa mãe para que nós viéssemos ao mundo, nós nascêssemos. Para o nosso segundo nascimento, que é o batismo, nós precisamos da entrega. E Jesus fez a entrega por nós, o sangue derramado dele, para que nós no batismo tivéssemos a possibilidade de uma nova vida. Em nosso nascimento, Deus provê o que precisamos. No nosso novo nascimento, no batismo, na entrega, quando eu digo: Senhor, eu quero descer as águas e quero ressurgir um novo homem, com um novo coração. Esse é o nosso Deus que nos permite. No primeiro nascimento, não tivemos escolha.
Nós nascemos da nossa mãe biológica, mas agora, no segundo nascimento, no batismo, nós temos a escolha de dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Me lava, me limpa, me dá vestes novas e me conduz, Senhor, aos caminhos que vão te agradar. O poder de Deus, o esforço de Deus, o sofrimento de Jesus, mas a escolha é nossa. Que nessa manhã você escolha ter um coração puro e conduzido pelo Senhor. Que nessa manhã você escolha ser usado no meio das malhadas para falar do amor e da graça do Senhor. Que a graça e o poder de Jesus te alcance aonde você estiver e que você seja usado hoje e sempre com o teu coração adorador e galardoador ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.